Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que é o El Niño e de que forma vai afetar o clima mundial? Scientists officially confirmed that an El Niño weather event has begun. The naturally occurring phenomenon sees warmer water come to the surface of the Pacific Ocean. It pushes heat into the atmosphere and it affects weather all over the world. Os avisos já se vinham avolumando há vários meses e agora confirma-se. 3 anos depois, o El Niño está de volta. Nunca há uma certeza sobre o tempo que demora a voltar. Podem ser 2 anos, podem chegar a ser 7. A única coisa certa é que vai sempre voltar a acontecer. O fenómeno climático traduz-se num aumento da temperatura no Oceano Pacífico, na zona do Equador, mas as consequências são globais. Juntando o efeito do El Niño às alterações climáticas, o mundo pode voltar a assistir a uma subida recorde das temperaturas no próximo ano. Alguns pontos vão ser afetados por secas extremas, outros por cheias. Que fenómeno é este e por que razão tem um impacto mundial? E será possível prever que consequências podemos esperar em Portugal? São questões para a conversa com Carlos da Câmara, climatologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara. É com todo o gosto que eu estou na Rádio Observador. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos começar então pelo início. O que é o El Niño? Enfim, como é que podemos explicar este fenómeno de uma forma simples? Que fenómeno é este e como é que se forma? Ora bem, então comecemos talvez por explicar a razão por que se chama El Niño. Exato. O que acontece é que na América do Sul, junto à costa do Peru, tal como as regiões tropicais em geral, há uns ventos predominantes que são chamados ventos alísios. De resto, foram esses ventos alísios que os portugueses souberam muito bem aproveitar nas suas descobertas. Portanto, são ventos que têm uma direção quase constante. Ora bem, no caso da costa do Peru, esses ventos sopram de sudoeste para nordeste, mais ou menos ao longo da costa do Peru. E agora começa logo uma coisa que as pessoas normalmente não estarão bem habituadas a saber. É que as águas, quando são empurradas pelo vento, elas, devido à rotação da Terra e a uma coisa chamada força de Coriolis, giram para a esquerda no hemisfério sul e, portanto, afastam-se da costa. Portanto, no fim de contas, devido a esses ventos, nós temos águas que se afastam da costa, que tem uma grande vantagem. É que essas águas são substituídas por águas frias e ricas em nutrientes que vêm do fundo. E por isso é que as costas do Peru têm uma grande riqueza piscatória. No fim de contas, é algo muito parecido com o que se passa em Portugal, a norte do Cabo Mondego, em que durante o verão nós temos ventos muito constantes, que é a nortada, e aí também as águas se afastam, porque aí rodam para a direita e temos águas muito frias nas praias do norte. Mas voltando ao Peru, portanto, o que acontece é que normalmente este é o regime e mesmo já em 1600 e pouco, no princípio do século XVII, os pescadores da região notaram que mais ou menos por altura de dezembro havia um enfraquecimento dos ventos e havia um aquecimento das águas com fuga do pescado. Eles começaram a associar dezembro a Natal e, portanto, no fundo chamaram este fenómeno o El Niño de la Navidad. Ora bem, para nós climatologistas, o El Niño é um exagero. Há anos em que, em vez de demorar umas semanas ou um mês, isto dura meses ou até anos, com consequências catastróficas para o Peru. É que o que acontece é que, como temos águas quentes, desaparece o peixe. Desaparecendo o peixe, desaparecem as gaivotas, desaparecendo as gaivotas, desaparece o guano, que é uma das grandes indústrias do Peru, que leva a desemprego. Eu lembro, no meu gabinete, tinha um póster em que tinha uma relação entre El Niño e revoluções na América do Sul, em particular no Peru, e havia uma consistência entre as duas coisas muito apreciável. Ora bom, portanto, este é o ponto de partida. O que é um El Niño? É, de facto, uma anomalia muito grande, quer em dimensões, no sentido que a mancha de água quente no Pacífico se estende por todo o Pacífico Central,
quer também pela duração que pode ir de 6, 7 meses a 2, 3 anos. Portanto, é esta anomalia a que nós chamamos El Niño. Mas, portanto, o El Niño é um fenómeno periódico, certo? Qual é a sua periodicidade normal? Ora bem, para ser um bocadinho mais correto, eu diria que não se trata de um fenómeno periódico, mas de uma vacilação. O que é uma vacilação? Se quiser, imagina um bêbado, não é? Portanto, no fim de contas, um bêbado dá 2 passos para a direita, 3 para a esquerda, 1 para trás, ou seja, tem alguma regularidade, no sentido que não anda sempre só para um lado, mas, no entanto, não tem uma periodicidade como um ritmo de valsa, não é? Portanto, não é de 3 em 3 anos, nem de 4 em 4. Portanto, nós sabemos que há períodos de El Niño, que às vezes podem ser 3, 4 anos, há períodos de La Niña, que é exatamente um exagero do fenómeno oposto, portanto, aí é exatamente o contrário, e depois há muitos anos que não são nem uma coisa nem outra. Portanto, no fim de contas, nós sabemos que há uma alternância entre El Niños e La Niñas, passando por anos que não são uma coisa nem outra, e que essa alternância, no entanto, não é periódica. Para as pessoas perceberem bem, o El Niño traduz-se num aquecimento e o fenómeno oposto La Niña num arrefecimento naquela zona. Exatamente. Com repercussões globais. Incêndios na Austrália, monções na Índia, cheias nos Estados Unidos e América do Sul, agravamento da seca em África e ainda a possibilidade de 2024 ser o ano mais quente de sempre no planeta. E como é que essas repercussões globais existem? Ou seja, como é que podemos explicar que um fenómeno que se situa no Pacífico depois afeta todo o mundo? Ora, uma excelente pergunta. O que acontece é que nós somos mais ou menos como peixe na água, só que somos envolvidos pela atmosfera. A atmosfera é um fluido. E, portanto, sendo um fluido, tal como os oceanos, tem ondas. Portanto, repara, uma pedrada no charco é um fenómeno local, mas depois se propaga ao longo de todo o charco. Ora bem, na atmosfera nós temos exatamente ondas que não damos por elas em geral, porque estamos dentro do próprio fluido. No entanto, às vezes, quando vai de avião, nota perfeitamente, não é? Aquela vibração desagradável tem a ver com determinado tipos de ondas. Estas são outras que nós não notamos, são ondas que têm enormes comprimentos de onda, da ordem de milhares de quilómetros, são ondas globais e, portanto, o que acontece é que este aquecimento localizado no Pacífico Central vai fazer com que haja uma espécie de pedrada no charco que se vai propagar sobre a forma de ondas que vão ter influência em todo o globo, fazendo com que determinadas estações fiquem mais secas do que o habitual ou se tenha precipitações anomalamente elevadas. Portanto, isto tudo, atenção, é uma propensão para, de facto, essas ondas vão fazer com que depois os fenómenos meteorológicos do dia-a-dia possam privilegiar determinado tipo de situações em detrimento de outras. Já voltamos à conversa com Carlos da Câmara, climatologista. Na segunda parte vamos tentar perceber que impacto pode ter este fenómeno meteorológico no mundo, na Europa e também em Portugal. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o climatologista Carlos da Câmara. Professor, falávamos há pouco, durante o padrão climático La Niña, as temperaturas tenderiam a baixar também no mundo. O que é certo é que nestes últimos 2 anos já registámos temperaturas muito elevadas. Isto quer dizer que agora, com este novo El Niño, podem ser batidos novos recordes, não?
Ora bem, essa pergunta é necessário que a enquadremos numa coisa que é a chamada variabilidade climática versus aquilo a que também nós chamamos as alterações climáticas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagine uma cidade, a Hanoi, ou uma cidade na Índia, com toda aquela confusão aparente de tráfego, não é? De motas e autocarros e carros e pessoas. No fundo, se nós olharmos, é como o dia-a-dia meteorológico, aparentemente há uma enorme variabilidade. Mas se olharmos para a estrutura com atenção, veremos que nas cidades há um padrão que normalmente tem que ver com atividades socioeconómicas que fazem com que, durante partes do dia, haja uma tendência para movimentos para certos locais, para que durante os fins de semana esses padrões sejam outros e, eventualmente, até ao longo do ano. Ora bem, com a meteorologia é exatamente o mesmo. Nós temos uma estrutura que está por detrás da aparente variabilidade, é que nós chamamos o clima. Portanto, o clima é exatamente a estrutura que tem a organização que preside a que haja uma aparente sucessão de dias sem nexo entre eles, mas quando na realidade, de facto, há algo que está por trás. Ora bem, da mesma maneira que o clima está, ou as pessoas numa cidade estão a cumprir determinadas funções socioeconómicas, no caso do clima, e tal como as pessoas, apesar de estarem a cumprir essas funções socioeconómicas, têm liberdade para escolher a rua, a hora a que saem, etc., também o que acontece é que nós temos um determinado tipo de clima e por cima dele há uma certa variedade, a começar pelas estações do ano, mas depois o El Niño é uma outra dessas variabilidades possíveis dentro de um clima que caracteriza uma determinada época. Uma alteração climática é exatamente da mesma forma que durante um fim de semana ou durante umas obras há uma mudança dos padrões, apesar de haver alguma variabilidade. Pois bem, no caso do El Niño, também o que acontece é que dentro desses padrões há variabilidade para que durante determinados períodos de tempo nós tenhamos El Niños ou Laninhas ou então anos neutros. No fundo, isto é a chamada variabilidade natural do clima. Por cima disto, há outra coisa, que é as alterações climáticas. As alterações climáticas, no fundo, têm a ver com o seguinte, é que a atividade humana, sobretudo com a emissão de gases com efeito de estufa, leva a que haja uma ruptura no balanço habitual da energia no planeta, o que quer dizer que os padrões tiveram que mudar. Portanto, isso é uma alteração climática. Ora bom, tanto quanto sabemos, o El Niño faz parte da variabilidade climática. Não há nenhum estudo ainda conclusivo acerca de se uma alteração climática leva a uma ruptura na forma habitual como tem havido a sequência de El Niños e Laninhas. Mas agora, o que acontece é que essa variabilidade, que é o El Niño, sobrepõe-se às alterações climáticas. Portanto, o que vai acontecer, e nós sabemos, é que, por exemplo, em 97, 98, quando houve um El Niño particularmente intenso, quebraram-se uma série de recordes ao nível da temperatura média global do planeta. Em 2015, 2016, ainda se voltaram a quebrar esses recordes, porque houve também um El Niño muitíssimo intenso. Este ano, se vierem a realizar as previsões que apontam para um possível El Niño muito forte, então certamente que haverá condições para que novamente sejam quebrados os recordes, porque de facto nestes últimos anos tínhamos uma laninha que, ao contrário do El Niño, tinha uma contribuição negativa para haver um aumento de temperatura à escala global. Portanto, no fim de contas, é preciso perceber que a variabilidade, ou sobrepor-se a uma alteração climática, pode levar a que haja mais recordes e ainda mais fenómenos adversos. Mas este El Niño que agora começa poderá ter impacto já este verão ou ainda este ano, ou o impacto maior será só no próximo ano?
Pensa-se que neste momento já haverá impactos. Um indício, por exemplo, é que maio já bateu o recorde de temperatura mais elevada da superfície dos oceanos desde que há registro. Poderá estar, de facto, relacionado no sentido que um El Niño irá favorecer, não é, este tipo de recordes. Não é? Por outro lado, nós sabemos que durante esta segunda metade em que já começa a haver um El Niño, haverá certamente impactos. Onde se esperam os impactos mais profundos será durante o inverno do próximo ano, portanto 2023-2024. Já referimos aqui que, obviamente, isto tem consequências globais. Que consequências poderemos vir a sofrer em Portugal, por exemplo? Ora bem, os impactos mais fortes do El Niño são, de facto, nas regiões intertropicais, nomeadamente na Indonésia, na Austrália e também depois em África, no Brasil, etc. Para a Europa, nós sabemos que esses impactos são menos intensos, têm sobretudo que ver com uma modificação da posição das chamadas correntes de jato, que são umas correntes em altitude em que o ar anda a uma velocidade muitíssimo grande, da ordem de centenas de quilómetros por hora, e essa posição do jato tem que ver depois exatamente com o tipo de meteorologia. Portanto, eu diria que, em princípio, um El Niño poderá favorecer um inverno mais úmido no sul da Europa. Mas volto a insistir que não é na Europa que o El Niño tem um impacto mais apreciável. Mas em Portugal, por exemplo, não podemos esperar também um aumento da temperatura? Poderá eventualmente haver um impacto da temperatura. É muito importante perceber que estes impactos do El Niño não são determinísticos, como muitas das coisas a longo prazo, não é, que se passam na meteorologia. Portanto, no fim de contas, tudo o que podemos dizer é que haverá uma probabilidade maior, de facto, de termos um inverno mais chuvoso, eventualmente termos um inverno mais ameno, mas, lá está, existem toda uma outra gama de graus de liberdade, não é, que podem fazer com que em Portugal esse impacto seja maior ou menor. Agora, ao nível global que se vai sentir o impacto do El Niño, e aí ao nível do global a incerteza estatística é menor porque a área é muitíssimo maior e porque o intervalo de tempo também é maior. Portanto, no fim de contas, é o mesmo estar a jogar à roleta centenas de vezes em que aí a estatística ganha sempre, não é? Portanto, para uma área tão pequena como Portugal, e falando, por exemplo, no inverno, é mais difícil poder dizer com certeza o que é que vai acontecer. Agora, que os impactos a nível global vão ser apreciáveis e que, se o El Niño for suficientemente intenso, como alguns dos modelos prevêem, isso vai ter repercussão ao nível de recordes de temperatura média global do planeta, não tenho qualquer dúvida. E para o futuro, enfim, de médio ou longo prazo, prevê-se que estes fenómenos como o El Niño se possam tornar cada vez mais intensos? Ora bem, é uma excelente pergunta para a qual os climatologistas ainda não têm resposta. É, de facto, um tema de debate saber até que ponto é que as alterações climáticas vão ter ou não um impacto na dinâmica do próprio El Niño e da oscilação do Sul, que é exatamente a componente meteorológica. Neste momento, ainda se não tem certezas. Há estudos que apontam numa direção, outros noutra, e, portanto, é tema de debate e, sobretudo, tema de investigação. Obrigado, professor Carlos da Câmara. Eu é que agradeço. Carlos da Câmara é climatologista e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também sons da BBC e da SIC Notícias. A sonoplastia é do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.